Evangelho Fake News, parte 2. O que vem a ser essa característica fake news no Evangelho? É quando o Evangelho traz uma falsa mensagem, traz uma mensagem que parece, mas não é. E no Evangelho Fake News de hoje eu quero falar sobre o Evangelho do nada a ver. Não, mas não tem nada a ver ouvir isso aqui não. Não tem nada a ver se vestir de tal jeito. Não tem nada a ver artista se chamar artista ao invés de cantor somente ou ministro de louvor. A gente, através desse evangelho do nada a ver, a gente tem visto uma igreja fraca, uma igreja que não se posiciona e cristãos vulneráveis aos ataques culturais do mundo. O evangelho do nada a ver faz com que você consuma conteúdos e materiais e uma série de coisas que vão enchendo você e vai deixando cada vez menos espaço para o Espírito agir em você. A Bíblia diz que se você alimenta a sua carne, você vai ficar cheio de coisas da carne. Mas se você alimenta o seu espírito, você então viverá, andará, será guiado pelo Espírito Santo. O final de uma vida alimentada pela carne é a morte. O final de uma vida alimentada pelo Espírito é a vida eterna. Pois bem, falando da carne, falando do nada a ver, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que tem sido muito visto nos nossos dias, que é essa questão do gospel. Essa questão do gospel, de cantores, de pessoas dessa indústria, tem chamado a atenção porque tem acontecido com uma boa frequência. É um momento em que a glória humana, o sucesso material, o orgulho e a fama, por um talento que a pessoa se desenvolveu, começam a subir na cabeça e essa pessoa, então, ela começa a levar o ministério, começa a levar as coisas de Deus para a sua própria exaltação, para a sua própria fama, se considerando um artista, sendo recebido em vários programas de televisão, no mesmo programa que se recebe cantores mundanos e pessoas mundanas que fazem chacota com o evangelho, apenas pela fama, pelo reconhecimento do mundo, as pessoas acabam se perdendo no meio da caminhada. E de vez em quando a gente ouve alguém dizendo assim: fulano de tal anuncia a saída do gospel. Cantora fulana de tal anuncia que estará saindo da indústria gospel. E daqui a pouco a gente vê esses cantores, essas pessoas cantando com cantores do mundo, participando de festas e eventos do mundo, se comportando como pessoas do mundo, bebendo como pessoas do mundo, interagindo com pessoas do mundo, e dizem que eles foram entristecidos, que eles sofreram, que eles se decepcionaram no meio gospel. E quando eu falo meio gospel, eu não falo no meio evangélico propriamente dito, porque o gospel é uma indústria. Nós sabemos que a pessoa, para cantar, para deslocar uma banda de lugar, tem os seus custos. As pessoas que vivem disso têm sim os seus custos, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando quando a fama sobe a cabeça e a pessoa ela começa a receber a adoração e as glórias do mundo. Essas mesmas glórias que Jesus rejeitou. O diabo, na última tentativa de tentar Jesus, no capítulo 4 de Mateus, verso 8, o diabo leva Jesus a um monte muito alto. Veja, o diabo já estava tentando aqui descaracterizar o monte. Jesus, ele costumava subir ao monte para orar, para ter intimidade com o Pai. Ele chamava alguns discípulos, mas na maior parte do tempo ele estava sozinho na sua intimidade com o Pai, conectado com Deus. E o diabo o leva para um alto monte para lhe mostrar as glórias do reino.
E ele tem a audácia de propor a Jesus que daria a Jesus essas glórias do reino se Jesus prostrado o adorasse. E Jesus diz: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Nós somos os cristãos da palavra. Nós devemos seguir a palavra. As glórias mundanas não devem nos seduzir. E a gente não pode deixar aqui essa questão do nada a ver eu consumir isso, nada a ver eu consumir aquilo. Quanto mais cheio das coisas do mundo você estiver, menos de Deus vai estar dentro de você. Porque para se encher de Deus, nós precisamos nos esvaziar do nosso ego, da nossa glória, do nosso orgulho pessoal. Porque nós só podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Sim, então tem a ver sim, se você consome coisas do mundo, se você ouve, se você vê, se você se enche das coisas do mundo, com esse discurso do nada a ver, terá pouco espaço para o Espírito Santo agir na sua vida. Então tem a ver sim. Então esse evangelho do nada a ver é um evangelho fake news. O evangelho verdadeiro diz que você precisa se esvaziar de si mesmo, para que então Deus ele entre em você e preencha todas as coisas. A falta do desejo de orar, a falta do desejo de meditar na palavra de Deus, a falta de buscar a presença de Deus, muitas vezes é gerada porque nós já estamos cheios demais das coisas do mundo, de entretenimento, de cultura do mundo, de coisas do mundo, que vai deixando a gente já cheio, com a barriga cheia de se alimentar de tantas coisas. Eu não estou dizendo que você não deve ter um momento de entretenimento, consumir uma coisa ou outra, assistir um filme, ver uma série, mas tudo de forma dosada, para que o Espírito Santo ele possa ser a prioridade na sua e na minha vida, para que ele governe os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e seja o objeto de culto que é adorado na nossa vida, que é o mais almejado, que é o mais desejado. Que Deus te abençoe e te livre desse pensamento do nada a ver, porque você, para Ele, você tem valor e o Espírito Santo tem ciúme de você. Até a próxima.